Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o deputado federal Celso Pancera, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, contando com a participação do jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. Caio deixou uma pergunta para o deputado Celso Pancera. Repete de maneira sucinta para ele responder para a gente. O deputado falou que acredita que o novo governo Michel Temer vai conseguir mudar um pouco a cara do país com o apoio da mídia e dos empresários. E muito se falava no governo Dilma que essa crise poderia ser, não uma crise econômica em si, mas um lockout empresarial, uma recessão econômica provocada propositalmente por grupos empresariais. Será que realmente, de fato, era isso que ocorria, deputado? Não havia uma crise em si, mas sim este lockout, propriamente dito, em relação ao governo, para impedir que o governo Dilma fizesse as mudanças que eram necessárias? Não acredito em lockout, nem em teoria conspiratória. Eu acho que houve a soma de todos os erros que se acaba, vamos dizer assim, chegou-se o que chegou. Agora, e nem existe bala de prata para resolver a crise econômica, porque os fundamentos, me parece que são aqueles os quais a economia brasileira está muito baseada, né? Economia de commodities, né? Em um setor empresarial, ainda que moderno, vamos dizer assim, do ponto de vista da concepção do mundo, mas com uma estrutura econômica ainda muito frágil, e um país com a infraestrutura muito ruim, que qualquer baque econômico pesa sobre as contas públicas e joga os serviços públicos numa situação muito ruim, piora a qualidade, em função da infraestrutura dos serviços públicos, as escolas, os hospitais, etc. Então, tem isso. O que não pode... houve também um boicote da parte do empresariado? Não, o que houve, eu acho, uma campanha muito pesada geral, né? Mas não é um lockout, parou de produzir por causa disso. O que parou foi uma crise econômica muito forte, né? Essa crise econômica ela não se resolve no tempo do governo Michel Temer, né? Mas ele pode criar uma sensação de que está no caminho certo para resolver a crise, coisa que o governo da presidenta afastada Dilma não conseguiu fazer. Então, essa, vamos dizer assim, não é uma bala de prata, mas é uma alternativa para criar na população essa sensação e aí sim buscar algum tipo de apoio popular para manter o governo até o final da gestão. Ainda na questão econômica, no último final de semana, alguns jornais fizeram matérias com alguns banqueiros do Brasil, analisando a questão da economia, e todos batem numa tecla. Tem que reduzir a relação entre a dívida pública e o PIB. Nossa relação está crescendo, está se gastando muito, seja com funcionalismo, seja na máquina, ou seja, defendem cortes de funcionalismo, defendem redução arroxo salarial, defendem corte de despesa, até mesmo, sei lá, em programas sociais, ou seja, qualquer tipo de corte para reduzir essa relação entre a dívida pública e o PIB, que hoje está na casa de 66%. Já foi menor, foi 50 e poucos por cento no começo do governo da presidente Dilma, era 54, 52, agora chegou a ser 30, 40 em alguma coisa no governo Lula, agora chega a 66. Muito bem. Essa relação entre dívida pública e PIB é uma relação que em outros países é muito maior do que no Brasil, quer dizer, ou seja, há o entendimento geral no mundo todo que em alguns momentos de crise é necessário que o governo deflagre algumas políticas anticíclicas para fomentar, retroalimentar a máquina econômica. Isso é no mundo todo. Veja bem, a dívida pública dos Estados Unidos é 104% do seu PIB, ou seja, é maior do que o próprio PIB. Na região do euro, a dívida pública é de 90% do PIB, de maneira geral, a média, ou seja, na França é 90% do PIB, muito acima da nossa, inclusive. No entanto, todos ficam dizendo, gasta-se muito, tem que cortar, a nossa dívida pública em relação ao PIB é absurda, é de 66%, e ficam defendendo cortes. Quer dizer, há quem veja nisso, na verdade, uma posição desses banqueiros que, na verdade, querem garantir o pagamento dos juros e não exatamente o equilíbrio fiscal do país. Como é que o senhor vê essa questão? Não, eu diria, pega o Canadá, a Austrália, todos têm dívida acima de 100% do PIB. E países que mostraram uma capacidade de resiliência à frente da crise tremenda. Exatamente. E que estão saindo muito bem. Então, o que me parece é que isso é chororô de quem quer ganhar mais. Né?
o que tem que melhorar a qualidade, eu tenho a essa qualidade avaliação. do gasto público, Sim, concordo. Por exemplo, sim. não se justifica você numa crise em que está provado que o problema das commodities é um grande fator de estabilidade da economia brasileira, Caio, que se deixe de investir em inovação, em pesquisa e ciência e tecnologia. Entendeu? Não se justifica você cortar ali, por exemplo, na busca de alternativas econômicas, a presidenta Dilma, a presidenta passada, ela buscando, aí foram mexendo na lei do bem, por exemplo, que alimenta as inovações na área de informática, para buscar 6 bilhões de economia no ano, num país que tem problema de 50. Não resolve o problema e você cria um problema num setor que é dinâmico, que tem se modernizado. Então, o que me parece é que tem que melhorar a qualidade do gasto, não o tamanho da dívida. Países muito inovadores, países que estão na ponta da tecnológica, que se destacaram em algum lugar, em algum momento, e se consolidaram no nicho do mercado internacional, são países que foram além dos 100% da dívida, do endividamento, e gastaram bem. E aí ficam dizendo que 66% é um absurdo, como se isso fosse um sacrilégio econômico, quando na verdade isso acontece em vários países do mundo. Melhorar a qualidade do gasto é outra coisa. Claro. Como você faz o pagamento, o alongamento da dívida, isso tudo é parte do processo. Agora, isso não é, para mim, o determinante da crise. O deputado agora, como recentemente no Ministério, deve ter visto que a gente ainda investe muito pouco em ciência e tecnologia no Brasil. Né? A gente não tem que reduzir o investimento, tem que aumentar o investimento em ciência e tecnologia, aumentar o investimento em cultura, que também é um ministério que acabou de ser extinto pelo governo Temer, que também está gerando uma preocupação. Uma polêmica muito meio grande. Cultural, né? Eu me lembro que conversei durante essa semana com pessoas ligadas à Secretaria Municipal de Cultura aqui do Rio, que tem um projeto premiado internacionalmente, que são os pontos de cultura, e que agora não sabem se vão receber o repasse que tem direito do Ministério da Cultura, um programa que gera empregos em toda a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, foi um pouco do que vocês falaram, a gente precisa investir mais, não é investir menos, porque senão o país não consegue vencer a crise como o presidente está querendo fazer crer que a gente vai vencer, e eu, pelo menos, acho que nós não começamos bem essa primeira semana. Celso, a Folha de São Paulo fez uma matéria mostrando que, a despeito dos cortes de ministérios procedidos pelo presidente Michel Temer, não houve uma economia real. Ou seja, ou foi feito o corte de ministério, mas a estrutura foi alocada em outros ministérios e na prática, não houve economia com o desaparecimento aí de 10 ministérios. Essa também é a sua análise ou você discorda? Não, eu concordo. Assim, eu acho que cortar ministério, reduzir ministério, ele é bom para melhorar a gestão, tornar mais ágil a gestão. Um monte de penduricalho não ajuda. Melhorar a imagem agora, também. Ciência, tecnologia e cultura não é penduricalho, é conquista. Exatamente. São determinantes. O Brasil é um país que tem uma expressão cultural muito forte, muito heterogênea, né? Precisa compreender esse processo, até porque o país é um país que tem conseguido sobreviver ao longo de séculos sem rupturas duras, né, sem guerras civis e tal. E isso eu acho que tem a ver com a capacidade de convivência das diversas culturas que nos compõem, que compõem a nossa sociedade. E o Ministério ajuda nesse processo, né, além de ser um ponto importante para a geração de riquezas. E ciência e tecnologia por tudo aquilo que eu falei. Né? Você não sai de um país de commodities para um país industrializado, inovador, sem investir de ponta, sem você inovação. ter Então, a percepção de redução de ministério pela opinião pública é grande, tinha que reduzir. Ter menos ministério é bom porque ajuda na qualidade da gestão, ela pode ajudar na qualidade de gestão. Agora, do ponto de vista financeiro, de economia, é muito pouco, porque se vai para cortar 4 mil cargos comissionados, se corta 4 mil cargos comissionados, independente do número de ministérios. Claro. Isso não altera muito essa relação. Né? O que você tem que fazer é dizer que vai cortar e cortar. Mesmo quando você vai atingir o seu apadrinhado político. Né? Quando você tem que ir na carne do político e dizer, estou cortando aqui porque é necessário que temos que fazer economia, tem que transformar a gestão mais dinâmica. Mas, de fato, cortar o número de ministério não resolve o nosso problema econômico. Eu vou fazer o intervalo, mas vou deixar uma pergunta.
O senhor deixou recentemente o Ministério da Ciência e Tecnologia. Quer dizer, portanto, já não tem mais, digamos, as amarras que teria, do ponto de vista político, de fazer uma crítica real sobre o que acontece com a ciência e tecnologia no Brasil. O senhor acha que falta recurso para a ciência e tecnologia? Qual é o grande imbróglio que trava a inovação no Brasil? O senhor responde dentro de 1 minuto.